Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Vamos para a última atividade que vamos fazer dessa unidade, tá? Finalizamos então a unidade 3 e a gente vai falar hoje um pouquinho de gráfico. Gráfico é sempre importante a gente fazer uma análise, compreender, construir, pesquisar, porque tem muitas informações importantes que são nos apresentadas no nosso dia a dia com base em gráfico, tá? Então a gente precisa ter esse feeling, né, para saber como utilizar esses gráficos, como entender esses gráficos e como usar a nosso favor também, tá certo? Então a gente vai lá para a página 88, fazer essas atividades e vamos então até o final, tá? São bastante páginas, mas como tem bastante gráficos, então acaba sendo menos, tá? Então tem bastante imagem para a gente analisar. Então, bora lá. Então aqui na página 88, iniciamos a sequência 3, vamos aqui para a atividade número 1. João e Ana estavam muito felizes porque ganharam o concurso de matemática. Eles pesquisaram quais passeios poderiam fazer na viagem. Interessaram-se no Parque Nacional Kruger, pois fariam safari por lá. E aí, durante a investigação, eles encontraram a seguinte informação. Aí tem espécies de animais presentes no Parque Nacional Kruger. Temos os mamíferos, répteis, as aves e os anfíbios. E aqui a quantidade de espécies, tá? Pergunta, qual é o título do gráfico? Então aqui vocês só vão responder. Qual é o título? Responder. Qual é o título? Aí na página seguinte, qual a informação está representada no eixo horizontal? Eixo horizontal é aqui embaixo, tá? Então este eixo que está aqui. Então aqui também vocês vão responder. Responder. Questão número 3. Qual a informação está representada no eixo vertical? Vertical é aqui em pé, tá? Então vamos responder aqui também. Vou até deixar aqui do lado. Responder. Qual é a fonte das informações? Olha que rápido. Qual é a fonte? Onde está a fonte? A fonte está marcada em algum lugar por aqui. Então, vamos responder. Certo? Marquem aí qual é a fonte. Quais são as variáveis analisadas deste gráfico? Ou seja, quais informações estão apresentadas nesse gráfico? Então, quais as informações apresentadas, certo? Opa, fica bonitinho aqui, vai. Beleza? Finalizamos a atividade 1. Vamos para a atividade 2. Temos outro gráfico. Vamos abrir aqui este gráfico aqui. Este outro gráfico é um outro tipo de gráfico, é um gráfico de pizzas, ou um gráfico de setor, tá? Continuando a pesquisa sobre o Parque Nacional Kruger, Ana e João descobriram que ali coabitavam 140 espécies de mamíferos, incluindo 5 mamíferos de maior porte: o elefante, o búfalo, o rinoceronte, o leão e o leopardo. Em seguida encontraram o seguinte gráfico. Aí tem aqui esse gráfico aqui, certo? Este tipo de gráfico tem aqui a fatia do leão, a fatia do leopardo, a fatia do búfalo, a fatia do rinoceronte e a fatia do elefante. Então, qual que tem mais aqui? Que tipo de gráfico foi utilizado nessa informação? Então, eu acabei de falar. Escrever o tipo de gráfico. Beleza? Então aqui vocês vão só escrever qual é o tipo de gráfico que eu acabei de falar. Eu não vou repetir porque senão eu vou dar a resposta. Depois, questão número 2. Discuta por que o gráfico de setores é o mais indicado para ser usado na apresentação desses dados. É possível utilizar um gráfico de linha nesse caso? Justifique. Então, aqui vocês vão explicar para mim por que usamos esse gráfico, tá? E se ele fica melhor que o gráfico de linhas, tá? O gráfico que a gente viu é que a gente vai ver depois, tá? Por que a gente usou esse gráfico? Você acha que essas informações? Então aqui é a resposta de vocês, beleza? Iniciando então agora a atividade 3, temos mais um gráfico. Eu falei para vocês que tinha bastante gráfico. Aí tá aqui, ó, tarifa diária de adulto em Rand, moeda da África do Sul, no Parque Nacional de Kruger, tá? Então essa é a medida do valor das tarifas em relação à unidade e o período de cobrança, tá certo? E aí tá escrito aqui, identifique com cores diferentes os títulos do gráfico, do eixo horizontal e do vertical, e registre abaixo o significado de cada cor. Então aqui vocês vão pegar um lápis de cor, vão destacar essas informações que estão pedidas, o título, o eixo e vertical e horizontal. Então vocês vão destacar as informações do gráfico, certo?
E em seguida vão escrever aqui embaixo a legenda. Então, por exemplo, se vocês pintaram aqui de azul, então vocês vão colocar azul, gráfico. Então faz uma legendinha aqui para mim saber, beleza? Quais são as variáveis analisadas no gráfico? Então, quais são as informações apresentadas? Então, você vai escrever para mim quais são essas informações. Certinho? Virando agora a folha. Na página 92, ainda falando sobre outro gráfico, tá? Vocês vão fazer as análises desse gráfico, tá? O que é possível dizer sobre as tarifas? Então, qual a sua opinião sobre a tarifa? Sua análise. Tarifas, tá? Só sobre as tarifas. Só sobre as tarifas, tá? O que aconteceu? Olha lá o gráfico e me explica, tá certo? Qual é o período de análise dessas tarifas? Então, de quando a quando foi analisado? Então, de que ano até que ano foi analisado, certo? Então, temos aí um ano para que ele foi analisado, beleza? Questão número 5. Qual é o período em que houve o maior aumento de tarifa em relação ao período anterior? Então, onde teve o maior aumento? Onde teve o maior aumento. Beleza? Tá fácil essas questões, hein, gente? Tá muito fácil. E, por último, o gráfico apresenta a legenda. Em caso de negativo, é necessário ter a legenda nesse gráfico? Sim ou não? Por quê? Então, vocês vão dizer se tem ou não, e se faria diferença se tivesse ou não. Faria diferença, tá certo? Só isso. Então, vamos seguir então agora para a atividade aqui em cima. Perguntinha: é possível utilizar um gráfico de setores para representar os dados relativos às tarifas do parque? E de linhas, e de barras, por quê? Então, vocês vão explicar aqui para mim. Outros tipos de gráfico seria melhor ou pior, tá? Então, faça análise desses outros tipos de gráfico, tá? De setor, de linha, tá bom? Questão número 4, atividade número 4. Finalmente, Ana e João finalmente foram viajar, eles anotaram todas as despesas que cada um teve durante os dias de viagem. E ao final construíram o gráfico para analisar os gastos de cada um. Então tá aqui, ó. Então temos aqui em rosa os gastos da Ana e de azul do João, tá? Tem uma galerinha que gastou bastante. E aí tem aqui todas as informações obtidas. Virando a folha, vamos fazer o seguinte. Vocês vão voltar lá no gráfico, nós vamos aqui, ó. Vocês vão pintar de verde, então vocês vão seguir essa ordem e vão pintar lá, tá certo? Pintar de verde o título, pintar de azul o eixo Y, o eixo X, eixo Y é o eixo vertical, eixo X é horizontal, tá? Então vou até marcar aqui, ó, vertical e depois o horizontal, tá certo? Então marquem aí bonitinho os eixos que eu tô marcando aqui para vocês, tá certo? Circule a legenda do gráfico, pinte de vermelho a fonte e pinte de amarelo a data. Então aí vocês vão fazer essa daqui no gráfico, tá? Fazer no gráfico. Tudo bem? E aqui, vamos responder essas perguntinhas aqui nessa questão, tá? Quais são as variáveis do gráfico, ou seja, vocês vão dizer quais são as informações. Quais são as informações que apresentam lá? Na primeira pergunta. Segunda pergunta. Quais dias a Ana teve mais despesa que o João? Ou seja, Ana gastou mais quando? Certo? E quais dias os dois tiveram a mesma despesa? Mesma despesa. Certo? Então, que dia eles gastaram igual? Então, vocês vão escrever aqui embaixo essas informações. Beleza? Façam essas atividades, como eu falei, parece que é muita coisa, mas tem muito gráfico, é só analisar e responder. São perguntas rápidas e fáceis, certo? Mandem as dúvidas, conversem comigo, tirem qualquer dúvida que vocês tiverem e mandem a fotinho, tá certo? Fico no aguardo, finalizamos então agora essa unidade e nos vemos agora na unidade 4. Forte abraço, até mais.